Olá, graça e paz. Estamos aqui mais um dia para ouvir a palavra do Senhor e entender tudo aquilo que Ele quer sinalizar e nos mostrar através da Sua palavra. Que nós venhamos ter as nossas forças renovadas, que nós venhamos ter entendimento e discernimento daquilo que Deus está falando, amém? A palavra de hoje está lá em Filipenses 2:3 e diz assim: Nada façais por contenda ou por vanglória, mas por humildade. Cada um considere os outros superiores a si mesmo. Não atente cada um para o que é propriamente seu, mas cada qual também para o que é dos outros. De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas esvaziou-se de si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, e achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz. Sabe, algo que nós precisamos aprender, que nós precisamos colocar em prática, é que Cristo precisa ser formado dentro de nós. Paulo diz: não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. É isso que nós devemos aprender, porque sabe, não é um processo fácil, não é algo fácil de se lidar, fácil de se fazer. Na verdade, é a nossa maior dor, a nossa maior angústia, a sua maior angústia, a minha maior angústia é ter um santo morando e habitando dentro de um corpo pecador. É o espírito militar contra a carne, é nós abdicarmos das nossas vontades, das nossas dores para viver as vontades e as dores de Cristo, porque às vezes nós estamos tão cheios de nós mesmos, tão cheios das nossas angústias, das nossas dores, que quando Cristo ele quer dividir algo dos céus, uma aflição legítima dos céus com nós, não há espaço, não tem lugar, porque nós estamos tão cheios dos nossos problemas, das nossas aflições, e aflições que são vazios que nós temos, que está pronto para ser preenchido por Cristo, mas nós não temos paciência de esperar, paciência de sermos formados. E o que acontece? Nós preenchemos esse vazio com pessoas, com coisas, com meios, e Cristo ele nos convida para nos esvaziarmos de nós mesmos, para viver a vontade dele, para viver o querer dele, porque o mundo ele carece de atenção, ele carece do amor de Deus, carece da mensagem que Deus tem. E faltam pessoas que entreguem isso verdadeiramente, que vivam o evangelho de se doar, de servir, de amar. É isso que nós precisamos aprender, que quando nós ficamos tão focados nas nossas dores, nas nossas angústias, nós não conseguimos dar lugar ao outro. E o evangelho é exatamente sobre isso: amar o outro, entregar-se para o outro, olhar para o outro. Porque quando nós estamos vivendo só para nós, parece que as coisas, as dores são tão grandiosas, são tão enormes. E quando nós voltamos o nosso olhar para o outro, para viver uma aflição que é legítima dos céus, para viver uma dor que é a dor de Deus, parece que os nossos problemas se tornam tão pequenos. Então, se você está vivendo dores, angústias, que parecem que são o fim do mundo, eu te convido, Jesus nos convida, se esvazie de si mesmo. Se esvazie de si mesmo e volte o seu olhar para outras pessoas, volte o seu olhar para cuidar, para servir. Você vai perceber que aquilo que você achava que era grande coisa, na verdade nem é, sabe? Então que nós venhamos entender que nós precisamos nos esvaziar de nós mesmos para viver aquilo que Deus quer fazer. Nós devemos ansiar por ser participantes daquilo que Deus quer fazer nesse mundo. Nós devemos ansiar para ser participantes da glória que Deus quer derramar nesse mundo. Mas antes disso, nós precisamos passar por um processo de nos esvaziar de nós mesmos para dar lugar a Cristo, para dar lugar às aflições de Cristo. Amém?